Treta do Neymar e do Robinho Júnior se resolve e o Santos ainda deixa uma grande vitória escapar pelos dedos. Fala pessoal, Pedro aqui, esse aqui é o Sport Dangers e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi o jogo do Santos contra o Recoleta pela Sul-Americana, porque foi um jogo muito diferente e também vamos aproveitar essas aspas aí para falar sobre a situação que rolou entre o Neymar e o Robinho. Obviamente não vamos resumir tudo porque tem muita notícia disso, vou falar só atualização baseado na entrevista coletiva, coletiva não, mas a entrevista pós-jogo que ambos deram para suas respectivas mídias. Primeiro falar sobre o jogo, Recoleta 1, Santos 1, um jogo onde o Santos macetou, tá bom? O Santos jogou muito nesse jogo. Acontece que, tipo, foi muito, mas muito gol perdido. Era papo do Santos sair desse jogo com 4, 5 a 0. Tanto que o Brasão ele fez apenas duas defesas no jogo. Foram duas defesas tecnicamente. A primeira é mais complicada, a segunda é um pouquinho mais de boa, mas em 90 minutos ele fez duas defesas só. Foi essa a exigência que o Brasão teve. Enquanto o goleiro dos caras também não teve muita exigência. Por quê? Porque teve muito gol perdido. Beleza, vamos só fazer um storytelling aí, porque o Santos conseguiu abrir o jogo, o gol, abrir o jogo, né? Com o Neymar, abrir o placar com o Neymar. E foi um belo gol, uma bela triangulação. O Neymar estava muito bem ontem mesmo. Acontece que boa parte não, mas alguns do elenco, principalmente no ataque, não acompanharam. Principalmente Gabriel Barbosa, Gabigol, que não estava bem. Estava muito abaixo da média, perdeu o gol, ele teve um gol inacreditável que ele perdeu. Acontece que não foi só ele que perdeu o gol, o Neymar também perdeu um gol inacreditável, um chute, se não me engano, do Roleiser, que o goleiro do Recoleta defende, a bola cai no Neymar, ele pega meio que em cima da bola, não pega em cheio, e a bola vai rolando assim pro zagueiro tirar em cima da linha. E a do Gabriel Barbosa foi um cruzamento vindo da direita que ele simplesmente errou o tempo da bola e deixou a bola praticamente passar, né? Ele tocou na bola, mas ela foi muito aberta. Então, assim, era um jogo pro Santos ganhar. Não era um jogo pro Santos empatar, não era um jogo pro Santos perder, era um jogo pro Santos ganhar. E fez por merecer, né? Assim, em termos de finalização, em termos de controle, porque o Santos dominou o jogo inteiro. Tava óbvio que o Recoleta só tava esperando uma oportunidade assim para conseguir empatar, porque isso já tava muito lucro pro Recoleta. Porque qual que é a consequência disso tudo? Agora, no grupo da Sul-Americana, obviamente, jogo pela Sul-Americana, no grupo do Santos, ele é o último lugar. Ele é o lanterninha desse grupo. Porque como é que tá a classificação? Ó, São Lourenço em primeiro com 6 pontos, Deportivo Cuenca com 5 pontos, Recoleta com 4 e Santos com 3. O Santos, cara, tem 4 partidas jogadas, 3 empates e uma derrota, cara. Assim, beleza, contra o São Lourenço são jogos complicados, blá 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 blá, blá, mas contra o Recoleta, se não me engano, é o segundo empate com esses caras, velho. E o primeiro empate foi na Vila. Tá maluco. Então, assim, o torcedor santista, acredito eu, que tem uma visão muito positiva do Cuca, do trabalho no Cuca, quando ele começa, quando ele volta pro Santos, mas na Sul-Americana, 3 empates seguidos, cara. Não tem 2 pontos a mais conquistado faz 3 jogos. Então, assim, é bem complicada a situação do Santos, por quê? Tem os próximos jogos, acontece que para o Santos conseguir ter esse sonho de classificação, cara, ele precisa ganhar. O próximo jogo é contra o Deportivo Cuenca, se não me engano. Ele precisa ganhar e rezar para que o São Lourenço empate ou ganhe o Recoleta. Porque se o Recoleta ganhar, ele vai para 7 pontos. Se o Santos ganhar, vai para 6, aí já não tem como. Entendeu? Então, assim, agora, se o Santos tivesse ganhado, ele estaria com 5 pontos. E dependeria basicamente só dele para sobreviver. Então, assim, muito, muito complicado essa situação do Santos. O próximo jogo do Santos, deixa eu conferir aqui, porque ó, o próximo jogo do Santos é agora esse fim de semana, obviamente, né? Contra o Bragantino, não sei se vai ser na Vila Belmiro ou outro estádio, mas deve ser na Vila Belmiro. E o Bragantino é um adversário complicado. E vem de bom momento, se não me engano, nas disputas que está tendo. E ele só vai jogar a Sul-Americana de novo lá no dia 20 de maio contra o São Lourenço na Vila Belmiro também. E depois tem, ó, se não me engano, aí vai ser a última rodada contra o Cuenca. Só que assim, se o Santos empatar contra o São Lourenço, então, se corrigindo, né? O próximo jogo não é contra o Deportivo Cuenca, é contra o São Lourenço. Se o Santos empatar contra o São Lourenço e o Cuenca ganhar, putz, aí ferrou.
Então o Santos precisa dessa vitória e é logo com um time mais difícil. O São Lourenço é um time que tem um pouco mais de tradição, né? Então é complicado ganhar deles, tá? Agora vamos falar sobre rapidinho sobre essa discussão que teve do Neymar e do Robinho, né? Que teve a briga. Eu também vou dar minha opinião aqui, meus 5 centavos de opinião, tá? Mas vamos lá. Primeiro sobre essa treta aí, do que a gente viu da história do Souza, sabe? O Souza, jogador, ele comentou isso lá no Podpah, que aparentemente essa discussão já estava meio acalentada desde o treino, porque fizeram um jogo-treino entre os jogadores que não foram relacionados no último jogo, com os mais novos e tal, e já estava tendo algum atrito nisso, principalmente com o Willian Arão e outro moleque da base. E o Robinho Júnior tomou as dores. Aí quando é aquela coisa, quando você toma dores de um BO que não é teu, você vai cobrar alguém, aí a coisa fica complicada. Então se sobe a atenção em um, sobe a atenção em outro, aí briga de errado não tem certo, entende? Então, aí quando rola esse entretenimento pra gente, discussão com o Neymar e o Robinho, que aí gera agressão, tapa, essas coisas, assim, a gente vai falar agora do futebol de 2026 e vamos colocar essa situação no futebol dos anos 2000. Se isso acontecesse, vou colocar. Imagina, tá? Imagina, eu vou dar uma situação aqui. E não interessa a linha do tempo, tá? Imagina que o Dagoberto, lembra Dagoberto do São Paulo? Imagina que o Dagoberto, com seus 19 anos de idade, ele tá lá no treino do Santos. Aí, ele tá fazendo um jogo e ele tem um atrito com o Rogério Ceni. Isso no 2000, tá? Mentalidade no 2000. Ele tem um atrito com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni dá um tapa nele, tem uma discussão. O que você acha que vai sair disso? Pensa em mentalidade do ano 2000. Vai sair que o Rogério Ceni deu uma lição no Dagoberto e é isso, não é? Mentalidade do ano 2000. Isso que ia sair. Hoje não foi mais assim. Hoje o Robinho acionou a equipe de advogado dele, acionou staff, acionou um monte de coisa. Foi falado até rescisão contratual, foi falado em processo, um monte de coisa assim. Só que, cara, tem que tomar cuidado, porque são muitas nuances e é aquela coisa. Robinho Júnior, no caso, né? Estava gerando atrito, que agora já resolveu, estava gerando atrito, e erro dos dois lados, obviamente, gerando atrito com um dos maiores ídolos pós-Pelé. É complicado isso, é complicado. Então, assim, hoje, a situação de hoje, dia 6 de maio, que o Santos jogou ontem contra o Recoleta, e nas entrevistas, o Robinho Júnior e o Neymar já se posicionaram falando que não, foi um erro dos dois, os dois estavam de cabeça quente, já resolveu, pediu desculpa lá na hora já aceitou a desculpa, um monte de coisa. Só que assim, e que essa coisa não devia ter saído na mídia, a mídia infla tudo, obviamente, dá uma inflada, com certeza. Mas é aquela coisa, assim, porra, foi pedir desculpa na hora. No dia seguinte a esse ocorrido, segundo o Neymar, fez um pedido de desculpa para todo mundo ver, né? Então, assim, a gente não tem como afirmar, mas que burburinho é esse de, nossa, aciona a equipe de advogado. A equipe do Robinho ficou muito brava. O Robinho na cadeia tava bravo, mano, teve notícia até disso. Então, assim, muito complicado, muito complicado mesmo. E para finalizar, ainda teve, aí eu acho que é tipo, inflar demais. Teve a discussão do Robinho Júnior, ó, do Neymar contra o Lucas Veríssimo naquela parada técnica, sabe? Só que, mano, isso aí é discussão de jogo, é reclamando, querendo ganhar, essas coisas, aí é besteira, velho. Todo mundo no jogo tá de cabeça quente, se discute e se resolve. Acontece que, infelizmente, o Santos não resolveu, acabou empatando, tá nessa situação complicada. É isso, rapaziada. Era só o nosso 5 centavos de colaboração para vocês entenderem que a situação do Santos está muito debilitada. Muito mesmo, está bem complicado. Isso no Campeonato Brasileiro também, que a gente comenta depois, e na Sul-Americana. Então o Santos tem bons jogos aí para tentar se recuperar, mas ainda assim são jogos difíceis. Fechou? Não esquece de deixar seu like, se inscrever, essa coisa toda. Fechou? Valeu!